Les Brésiliens font l'actualité en Europe. Los brasileños son noticias en Europa. Agora, direto de Portugal. Notícias que interessam aos brasileiros. Conexão Europa. Com o jornalista Ricardo Elbert. Olá para você que acompanha o Conexão Europa. A demora na legalização e a dificuldade de acesso à moradia são as principais queixas dos imigrantes brasileiros em Portugal. De acordo com Patrícia Perê, jurista da Casa do Brasil, o principal problema é a falta de capacidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, para dar resposta ao número elevado de pedidos. A agenda do SEF está muito sobrecarregada e os recursos de pessoal que o órgão tem não possibilitam que o atendimento seja feito num prazo razoável, segundo ela. Para explicar a situação, a jurista cita o exemplo de um trabalhador imigrante há mais de um ano inserido no mercado de trabalho e que pede hoje ao SEF uma marcação para a regularização da sua situação, mas que só terá a possibilidade de ser realizada na capital Lisboa dentro de 8 ou 9 meses. Já um trabalhador que tem de apresentar previamente a manifestação de interesse para que esta seja aceita pelo SEF, o tempo de espera pode chegar a 11 meses ou até a um ano. Nesse período de espera pela legalização, o imigrante tem a sua liberdade restringida. Não pode sair do país sob pena de poder prejudicar o seu processo de regularização, apesar de já reunir os requisitos para avançar. Devido a esse processo demorado de marcações no SEF, tem surgido também situações de abusos ilegais, tanto da parte de advogados como de pessoas que se passam por advogados e muitas vezes não são. Os imigrantes ficam vulneráveis não só a falsas promessas de resolução de problemas no SEF, como perante a entidades empregadoras, outro alvo de queixas da comunidade imigrante que procura ajuda. Há também as empresas que contratam pessoas, mas não as tratam da mesma forma que os outros trabalhadores, nem lhes conferem os mesmos direitos que a outra pessoa regularizada tem, porque sabem que o imigrante precisa manter o seu trabalho, ter uma situação estável e se aproveitam disso. Outras das queixas mais importantes dizem respeito às dificuldades de acesso a uma casa nos grandes centros urbanos de Portugal. Tal como acontece aos portugueses, também as comunidades de imigrantes sofrem com a especulação imobiliária. Apesar das dificuldades, Portugal ainda é visto como o país com melhor acolhimento. 100 dias depois de Jair Bolsonaro ter tomado posse como presidente do Brasil, são cada vez mais os brasileiros de todas as classes e perfis que procuram melhor qualidade de vida em Portugal, segundo a Casa do Brasil. Muitos desses estão bem informados e já com a imigração planejada. Outros vêm atraídos por contos nas redes sociais sobre um Eldorado que na verdade não existe. Ainda segundo a presidente da Casa do Brasil, Cíntia de Paulo, ela explica por que também os pedidos de retorno ao país de origem crescem também, como confirmam dados da Organização Mundial das Migrações. A presidente da entidade disse que, sobretudo no último ano, começou uma nova vaga de imigrantes brasileiros para Portugal, que se acentuou no final de 2018 e no começo deste ano. A nacionalidade brasileira foi igualmente uma das comunidades que mais cresceu em 2017 no que diz respeito a novos residentes. Eram mais 11.574, quando em 2016 tinham sido mais 7.059, segundo o relatório do SEF. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reitera que tem feito algumas alterações para tentar responder ao aumento da procura, exemplificando que só na zona da Grande Lisboa aumentou em 35 as vagas diárias para corresponder à necessidade crescente dos cidadãos estrangeiros. Termina aqui o Conexão Europa de hoje. A você, obrigado pela audiência, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Direto de Portugal. Conexão Europa. Notícias que interessam aos brasileiros. Com o jornalista Ricardo Elbert.